A noite que antecedia o casamento parecia carregar em seu silêncio um peso de segredos muito caros. Lourdes, com suas mãos marcadas por uma vida inteira dedicada ao serviço, deslizava um pano macio sobre a cômoda de mogno na suíte de Mariana. Uma sensação ruim apertava seu peito, uma intuição que fora afiada ao longo de décadas observando os silêncios e as mentiras não ditas daquela casa. Meu Deus, tem algo muito errado acontecendo aqui, ela sussurrou para o seu próprio reflexo no espelho veneziano. O luxo ao seu redor parecia gritar uma falsidade que a sufocava. Cada objeto, cada perfume caro, cada peça de seda espalhada pela cadeira, tudo compunha o cenário de um teatro muito bem ensaiado. Ela não era parte da família, mas sentia a alma daquela mansão como se fosse sua própria pele. E a alma da casa estava doente, contaminada por uma mentira prestes a ser selada no altar. No fundo de uma gaveta sob uma pilha de lingeries finíssimas, seus dedos tocaram uma pequena caixa de veludo. Não, parecia conter uma joia, era leve demais para isso. Com o coração batendo descompassado em seu peito, ela abriu. Dentro, não havia diamantes ou brilhantes, mas sim o papel gasto de uma asterisco fotografia para como antiga e amarrotada. Era Mariana, sem dúvida, mas não estava acompanhada de seu noivo. Ela se encontrava nos braços de outro homem, em um beijo apaixonado numa praia que parecia pertencer a outro mundo. O sorriso dela, que para Mateus era sempre doce e submisso, ali era triunfante e perigosamente calculista. Eu não sou ninguém, murmurou Lourdes, a voz embargada pela emoção. Mas a verdade não tem classe social. Naquele instante, a governanta invisível sentiu o peso do mundo sobre os seus ombros. Aquela imagem não era apenas um retrato. Era uma arma. O choque foi como um balde de água gelada derramado sobre sua cabeça. Lourdes sentou-se na beirada da cama opulenta, o papel tremendo em suas mãos enquanto a realidade a atingia. A mulher daquela imagem era uma completa estranha. Uma predador, a vestida com o sorriso de um anjo. Todos os pequenos detalhes que a incomodavam nas últimas semanas agora faziam um sentido terrível e completo. As conversas apressadas ao telefone, os recibos estranhos que ela encontrava no lixo, as desculpas esfarrapadas para viagens de fim de semana que nunca pareciam fazer sentido. Tudo se encaixava perfeitamente como as peças de um quebra-cabeça macabro. A lealdade de Lourdes, construída ao longo de 40 anos servindo a família Vargas, gritava dentro dela. Ela vira Mateus crescer, de um menino de joelhos ralados a um homem poderoso mas talvez perigosamente ingênuo no amor. Como ela poderia ficar calada? Na manhã seguinte, o dia do casamento, a mansão nos Jardins fervilhava com uma energia frenética e superficial. Mármore importado cobria os pisos que Lourdes polia até brilharem como espelhos de água refletindo a pressa dos organizadores. Floristas e decoradores corriam pelos corredores, suas vozes ecoando a urgência de criar um espetáculo perfeito para a alta sociedade. O cheiro de lírios e champanhe caro pairava no ar, uma névoa de opulência que tentava, sem sucesso, esconder o cheiro amargo da mentira que apenas Lourdes sentia. Ela observava tudo de longe, uma figura silenciosa em seu uniforme impecável. Para todos ali, ela era apenas parte da mobília, uma presença funcional e sem voz. Mal sabiam eles que a mulher que servia o café guardava um segredo capaz de implodir aquele castelo de aparências. Seu Mateus, como ela ainda o chamava em seus pensamentos, desceu as escadas com a imponência de sempre. Ele era a imagem do herdeiro bem-sucedido, vestindo um terno cortado sob medida e com um olhar que raramente se demorava nos empregados. Lourdes o conhecia desde o berço, e sabia que por trás daquela fachada fria, havia um homem que fora ensinado a desconfiar de todos. Uma vez, quando ele era mais jovem, ele a ouviu dizer: "Acho que aquele motorista novo não é de confiança, menino." Ele a dispensou com um aceno rápido. "Lourdes,
Apenas faça o seu trabalho. Das minhas decisões, cuido eu. Essa indiferença era sua armadura, sua forma de exercer poder sem precisar levantar a voz. Ele confiava no dinheiro para comprar lealdade e silêncio. Mariana, a noiva, era uma verdadeira obra de arte da dissimulação. Ela flutuava pela casa, um sorriso radiante no rosto, agradecendo aos funcionários com uma doçura ensaiada que nunca alcançava seus olhos frios. Lourdes a observou conversando com uma das madrinhas no jardim, a voz melodiosa e convincente. Ele é o homem da minha vida, querida, tão bom, tão generoso comigo. As palavras eram perfeitas, a atuação era impecável, digna de um prêmio. Mas Lourdes, que limpava os vestígios da vida secreta da noiva, sabia que cada sílaba pronunciada era uma mentira descarada. A noiva era uma atriz talentosa, e o palco era a vida de Mateus Vargas. Seu maior papel estava prestes a começar, e a plateia aplaudia, cega para a trama que se desenrolava nos bastidores. O estômago de Lourdes se revirava a cada sorriso falso. Lourdes sentia sua própria fragilidade como um osso exposto, vulnerável a qualquer golpe. Aos 60 anos, não tinha família para ampará-la, nem economias que a sustentassem por muito tempo. Seu emprego era seu lar, sua segurança, seu tudo. Ser demitida não significava apenas perder o sustento, significava ser jogada na rua, sem referências e sem futuro. A coragem era uma chama pequena e vacilante dentro de seu peito. Ela sabia que precisava tentar, que devia isso ao menino que um dia consolou. Se ficasse em silêncio, a culpa a consumiria pelo resto de seus dias. Ela não podia permitir que uma vida fosse arruinada por pura ganância. A verdade, por mais dolorosa e perigosa que fosse, precisava encontrar a luz do dia. Mas como atravessar a muralha de indiferença que Mateus construiu ao redor de si mesmo? Com as pernas tremendo, ela se dirigiu ao escritório de Mateus. A porta de carvalho maciço parecia a entrada de uma fortaleza. Ela bateu suavemente, o som quase inaudível na vastidão da casa. A voz dele veio de dentro, impaciente e distante. Entre. Lourdes entrou, segurando uma bandeja com um copo de água que não havia sido pedido, um pretexto frágil para conseguir uma audiência. Ele estava sentado atrás de sua mesa imensa, os olhos fixos em uma planilha no computador. Ele sequer a olhou quando ela se aproximou. O que foi, Lourdes? Ela ensaiou as palavras em sua mente, buscando a calma que não sentia. Preciso ser forte. Preciso falar a verdade com clareza. Ele vai entender. A esperança era uma brasa frágil contra o vento frio da realidade. Seu Mateus, eu preciso lhe dizer uma coisa muito séria sobre a dona Mariana. A voz dela saiu mais baixa do que pretendia. Um sussurro no silêncio opressor do escritório. Ele finalmente levantou os olhos do computador, mas seu olhar era vazio, desprovido de qualquer curiosidade ou preocupação. Havia apenas irritação, a contrariedade de um homem poderoso interrompido. Ele a encarou por um longo segundo, um olhar que a média, aspressurizava, e por fim, a descartava. Para ele, ela era apenas uma engrenagem na máquina de sua vida. E aquela engrenagem estava fazendo um barulho que o incomodava. Ele suspirou, um som de puro enfado, e voltou sua atenção para a tela. Minhas decisões não são questionadas pelo serviço, Lourdes. Se tem alguma reclamação sobre seu trabalho, fale com meu assistente. O golpe foi brutal, uma demissão de sua importância como ser humano. Ele não a questionou, não pediu detalhes. Simplesmente a colocou de volta em seu lugar, o lugar da invisibilidade. Lourdes ficou parada por um instante, a bandeja tremendo em suas mãos, e saiu do escritório, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor silencioso, a humilhação a atingiu com força total. As lágrimas queimaram seus olhos, mas ela não as deixou cair. Ela caminhou pelos corredores da mansão, passando pelos arranjos de flores exuberantes, sentindo-se como um fantasma.
A tentação de se calar era imensa, um refúgio seguro contra a tempestade que se aproximava. Por um momento, a desistência pareceu o único caminho sensato a seguir. Lutar contra gigantes era uma batalha perdida para pessoas como ela. Mas então, ao passar em frente ao antigo quarto de brinquedos de Mateus, uma memória a atingiu com a força de um raio. A imagem de um menino de 5 anos, chorando por causa de um joelho ralado, e ela aplicando um curativo com todo o cuidado do mundo, contando uma história para distraí-lo da dor. Ela não estava fazendo aquilo pelo milionário arrogante trancado no escritório. É pelo menino que eu conheci, não pelo homem que ele se tornou, pensou ela, uma nova onda de determinação percorrendo seu corpo. A lealdade dela não era ao Império Vargas, mas ao garoto que ela ajudou a criar. A injustiça que estavam cometendo contra ele era uma traição que ela não podia ignorar. Sua missão não era mais uma questão de trabalho, mas de honra. Essa história te comove? Deixe seu like e se inscreva, continuamos. Ela sabia que as palavras sozinhas não seriam suficientes. Precisaria de mais, de algo concreto. A prova que ela guardava no bolso do avental era sua única e última esperança. A imagem da traição era a única linguagem que Mateus talvez entendesse. Mas como entregá-la? Como furar o bloqueio de assistentes e da própria Mariana, que certamente já estaria de sobreaviso? A noiva era esperta, calculista. Se ela suspeitasse que Lourdes sabia de algo, faria de tudo para neutralizá-la antes que pudesse agir. O desafio era imenso, e o tempo, seu maior inimigo. A cerimônia aconteceria em poucas horas. Lourdes precisava de um plano, uma maneira de expor a verdade de forma que ninguém pudesse negar. O que ela não esperava era que a noiva agiria primeiro e com crueldade. Enquanto repassava suas opções, Lourdes relembrou as pistas que a deixaram desconfiada. Semanas atrás, no closet de Mariana, encontrou um passaporte estrangeiro cheio de carimbos recentes de ilhas paradisíacas, o que não batia com as histórias de retiros de beleza no interior. Depois vieram as conversas telefônicas. Mariana se trancava na varanda para sussurrar em espanhol, uma língua que nunca usava com ninguém da casa. O tom não era de negócios. Era íntimo, cheio de risadas baixas e palavras carinhosas. Lourdes, que entendia um pouco por causa das novelas, captou frases que falavam de saudade e de encontros secretos, sentindo um arrepio. A quem Mariana dizia aquelas coisas com tanto sentimento? Certamente não era para Mateus, com quem sua conversa era sempre polida e um tanto formal. Todas as peças do quebra-cabeça se encaixavam. De repente a presença de Mariana se materializou ao seu lado no corredor, fazendo-a dar um pulo de susto. A noiva estava parada, observando-a com um olhar frio e penetrante que desmentia qualquer doçura. O sorriso havia desaparecido, substituído por uma máscara de desprezo e ameaça. Procurando algo, Lourdes? A voz de Mariana era sedosa, mas carregada de veneno. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia que a velha governanta representava uma ameaça ao seu plano perfeito. A batalha de vontades estava prestes a começar, ali mesmo, naquele corredor silencioso e luxuoso. Lourdes sentiu seu sangue gelar nas veias. A noiva não estava para brincadeiras. O confronto direto era inevitável, e ela sentiu o perigo iminente em cada fibra de seu ser. A caça havia começado. Sua opinião é tão irrelevante quanto o pó que você limpa, sua velha intrometida. A voz de Mariana era um silvo baixo e perigoso, cada palavra uma faca afiada. A máscara de noiva perfeita havia caído, revelando um rosto duro e cru. Se você abrir essa sua boca suja para falar qualquer coisa, perderá tudo o que tem. E quando digo tudo, quero dizer tudo. A ameaça pairou no ar, fria e absoluta. Eu farei com que você nunca mais consiga um emprego nesta cidade. Direi a todos que você é uma ladra senil. Ninguém vai acreditar na palavra de uma velha decrépita contra a minha.
Você entende? Mariana se aproximou, seu rosto a centímetros do de Lourdes. O perfume caro da noiva era enjoativo, sufocante, era o cheiro da maldade pura. Apesar do medo que paralisava seus membros, uma força interior a impediu de desmoronar. A lembrança do menino de joelho ralado, a imagem da prova que queimava em seu bolso, a injustiça flagrante de tudo aquilo. Ela ergueu o queixo, encarando os olhos gelados da noiva. Sua voz saiu trêmula, mas firme, surpreendendo a si mesma. Dona Mariana, eu sei a verdade, e o seu Mateus precisa saber. Isso não está certo. Foi um ato de coragem imenso, uma faísca de desafio, no meio da escuridão. Ela estava escolhendo a verdade em vez da segurança, a justiça em vez do silêncio. Naquele momento, a governanta invisível se tornou uma força a ser reconhecida, mesmo que estivesse completamente apavorada por dentro. A guerra estava declarada entre as duas. Mariana soltou uma risada curta e sem humor. Era um som feio, de puro desdém e superioridade. Você é mais estúpida do que eu pensava. Ela se afastou, ajeitando o cabelo perfeitamente penteado como se estivesse se livrando de uma sujeira. Faça o que quiser, veremos quem vence no final. Com isso, ela virou as costas e se afastou pelo corredor, seus saltos ecoando no mármore polido, deixando Lourdes para trás, tremendo, mas com o coração ardendo em uma nova e perigosa resolução. A ameaça não a havia silenciado. Pelo contrário, havia selado seu destino. Agora, ela não lutava apenas por Mateus. Ela lutava por sua própria dignidade e por sua própria voz. Ela não seria esmagada, não sem lutar. Abalada, Lourdes se refugiou na cozinha, o coração bate, indo forte contra as costelas. As palavras de Mariana ecoavam em sua mente, uma promessa de ruína. Ela podia sentir os olhares dos outros empregados, as fofocas sussurradas nos cantos. A campanha para desacreditá-la já havia começado. A noiva era rápida e eficiente. O isolamento era uma arma poderosa, e Mariana a usava com maestria. A governanta sentia as paredes se fechando ao seu redor. O luxo e a agitação da mansão pareciam um mundo à parte, um universo paralelo onde sua luta não existia. Para eles, ela era apenas a mulher que servia, limpava e desaparecia. Mas ela estava prestes a se tornar a pessoa que mudaria tudo. O casamento aconteceria na igreja mais tradicional da cidade, um evento para a alta sociedade. Todos estariam lá. A imprensa, os amigos, os rivais. Uma ideia audaciosa e aterrorizante começou a se formar na mente de Lourdes. Era um risco monumental, uma aposta de tudo ou nada que poderia custar-lhe a liberdade, além do emprego. Mas era a única chance. A única maneira de Tio garantir que a verdade fosse ouvida por todos, inclusive pelo homem que se recusava a escutá-la em particular. O que ela faria a seguir? A decisão que tomaria nas próximas horas não apenas selaria o destino daquele casamento de fachada, mas também o seu próprio, para todo sempre. O palco para a verdade precisava ser público. A decisão estava tomada, mas o caminho era um nevoeiro denso e assustador. Lourdes sabia que precisava agir com urgência, mas como? As palavras dela haviam sido desprezadas como o zumbido de um inseto irritante. Ela precisaria de mais do que uma acusação sussurrada nos corredores, precisaria de uma avalanche de provas que soterrassem as mentiras de Mariana. A governanta começou a observar com uma atenção redobrada, cada movimento, cada palavra murmurada, cada pedaço de papel descartado. Ela se tornou uma sombra investigativa dentro da própria casa que servia com lealdade, movendo-se com a discrição que aprendeu em 40 anos de serviço. Sua mente, antes focada em listas de compras e horários de limpeza, agora catalogava inconsistências e segredos com a precisão de um detetive. A mansão havia se transformado em um campo de batalha. Ela iniciou sua busca pelo quarto da noiva, o epicentro da farsa.
Com o pretexto de realizar uma limpeza profunda antes do grande dia, Lourdes vasculhou cada canto com uma precisão cirúrgica, o coração batendo forte a cada gaveta que abria. No fundo de uma bolsa de grife, esquecida no closet, encontrou um maço de recibos. Eram de jantares caríssimos e estadias em hotéis de luxo em cidades litorâneas, todos pagos em dinheiro vivo, uma tentativa de não deixar rastros. O que mais chamou sua atenção foi o nome na reserva, Senhor e Senhora Valdemar. Lourdes sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem era Valdemar? O nome não pertencia a ninguém do círculo de amizades de Mateus. Aquele detalhe era uma peça crucial que faltava. A assinatura nos recibos, no entanto, era inconfundível. Era a caligrafia floreada e arrogante de Mariana, a mesma que ela usava para assinar os bilhetes deixados para a equipe da casa. A governanta sentiu o estômago revirar. Mariana estava vivendo uma vida dupla, financiada pelo homem que estava prestes a enganar no altar, enquanto desfrutava da companhia de outro. Lourdes guardou os recibos no bolso do avental, sentindo o papel queimar contra o tecido. Era uma prova concreta, mas seria suficiente? Ela sabia que precisava de mais, algo que conectasse aquela vida secreta a um plano maior. Sua intuição lhe dizia que a infidelidade era apenas a ponta do iceberg, a fachada colorida de um plano muito mais sombrio e ganancioso. O que mais aquela mulher estava escondendo naqueles cômodos luxuosos? Com as mãos trêmulas, ela continuou sua busca. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira e, sob uma pilha de livros de autoajuda, encontrou um pequeno caderno de anotações. As páginas estavam repletas de números e cálculos. Havia listas de bens da família Vargas, valores de ações, estimativas de patrimônio e até mesmo anotações sobre as apólices de seguro de vida de Mateus. Não eram os devaneios de uma noiva apaixonada, eram os cálculos frios de uma predadora financeira. Lourdes fotografou as páginas com seu celular antigo, um aparelho simples que mal sabia usar, mas que naquele momento se tornou uma ferramenta crucial. A cada imagem capturada, a figura angelical de Mariana se desfazia, revelando o monstro calculista que se escondia por baixo. A verdade era muito pior. Lourdes, o que você pensa que está fazendo? A voz de Mariana, fria como gelo, cortou o ar e fez a governanta pular de susto. Ela estava parada na porta do closet, os braços cruzados sobre o peito, um sorriso perigoso e cínico brincando em seus lábios. A governanta escondeu o celular e os recibos rapidamente no bolso fundo do avental, o coração martelando contra as costelas como um tambor descontrolado. Ela havia sido pega em flagrante. O confronto que tanto temia estava acontecendo, mas não da forma que ela imaginava. Não havia gritos ou acusações, apenas aquela calma aterrorizante que precedia a tempestade. Mariana se aproximou lentamente, seus saltos agulha fazendo um som agudo e ameaçador no piso de madeira. A caçadora havia encontrado a intrusa em seu território. A governanta engoliu em seco, tentando manter a compostura que a situação desesperadora exigia. Seus olhos encontraram os de Mariana, e por um segundo, ela viu a verdadeira predadora por trás da máscara de noiva angelical e sorridente. Eu estava apenas arrumando Dona Mariana. Com a correria do casamento, achei que seu quarto estava precisando de uma boa organização antes do grande dia. A desculpa soou fraca e patética até para seus próprios ouvidos, uma mentira transparente diante daquela mulher perspicaz. Mariana riu, um som curto e desprovido de qualquer alegria. Sei. Organizando. Pois bem, organize-se para ficar longe das minhas coisas e da minha vida. Você é muito curiosa para uma simples empregada, não acha? A ironia era cortante. Um aviso claro de que ela sabia de tudo. A ameaça era velada, mas absolutamente clara. Cuidado, Lourdes. A curiosidade pode ser fatal para quem se mete onde não é chamada. Ratos curiosos costumam acabar em ratoeiras bem dolorosas. Mariana se inclinou, seu rosto a centímetros do de Lourdes,
o perfume caro misturando-se a um ar de puro veneno. Eu sei onde sua irmã doente mora. Seria uma pena se o aluguel dela subisse de repente ou se o tratamento no hospital público ficasse indisponível. Entendeu o recado agora? A governanta sentiu o sangue gelar em suas veias. A crueldade daquela ameaça era inimaginável, atingindo seu ponto mais vulnerável. Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma palavra, sentindo-se pequena e impotente. Mariana sorriu, satisfeita com o terror que havia semeado, e deu as costas, saindo do quarto com a elegância de uma serpente. Lourdes ficou ali, tremendo, com as provas queimando em seu bolso como brasas vivas. A humilhação íntima foi profunda, um aviso cruel de que ela estava lidando com alguém sem escrúpulos, capaz de qualquer coisa para proteger seus segredos. Por um momento, o medo a paralisou. A ameaça contra sua irmã era real, e Mariana tinha o poder e o dinheiro para cumpri-la. Talvez devesse recuar, esquecer tudo o que descobriu e salvar a si mesma e sua família. Mas então, a imagem do jovem Mateus, com seus olhos cheios de amor cego por aquela mulher, invadiu sua mente. Ela não podia abandoná-lo. A ameaça, em vez de intimidá-la, acendeu uma nova chama de fúria e determinação. Aquilo não era mais apenas sobre um casamento infeliz. Era sobre justiça. Apesar do medo que lhe corroía a alma, a descoberta dos recibos e a ameaça de Mariana apenas fortaleceram sua convicção. A noiva não era apenas uma mulher infiel, era uma criminosa em potencial, uma golpista profissional que estava prestes a dar o maior golpe de sua vida. Lourdes sabia que precisava de mais uma prova, algo que fosse inquestionável, que não pudesse ser descartado como a imaginação de uma velha. Ela se lembrou das conversas sussurradas em espanhol que Mariana tinha ao telefone, sempre trancada na biblioteca. Talvez houvesse algo ali. Com a desculpa de regar as plantas da varanda adjacente, ela se posicionou discretamente perto da porta de vidro, onde poderia ouvir sem ser vista. A oportunidade, como se o destino estivesse a seu favor, não demorou a surgir. Mariana entrou na sala, falando ao telefone em um tom baixo e apaixonado, claramente diferente do que usava com Mateus. Ela gesticulava, sorria para o nada, completamente imersa em sua conversa secreta. Lourdes aguçou os ouvidos, seu corpo tenso de expectativa, tentando decifrar as palavras que poderiam selar o destino de todos naquela casa. A distância e o vidro abafavam o som, mas uma frase se destacou, clara e terrível, no silêncio da tarde. A voz de Mariana era melosa, cheia de uma promessa venenosa que fez o estômago de Lourdes revirar de nojo. A verdade estava tão perto que ela podia quase tocá-la, e era mais suja do que qualquer coisa que já tivesse limpado naquela mansão. Ela precisava ouvir com clareza. "Mi amor, solo um pouco mais de paciência. Después de la boda, todo será nuestro." A frase em espanhol atingiu Lourdes como um soco no estômago, tirando-lhe o ar. "Meu amor, só mais um pouco de paciência. Depois do casamento, tudo será nosso." Não havia mais espaço para dúvidas. Mariana tinha um cúmplice, um amante, com quem planejava dividir a fortuna dos Vargas. A governanta sentiu o sangue ferver de indignação e uma náusea de repulsa. Aquilo era mais do que uma traição amorosa. Era um plano de roubo cuidadosamente orquestrado, uma conspiração para saquear a vida do homem que a idolatrava. Ela gravou cada palavra em sua mente, a prova final de que precisava para expor a farsa. Agora, a questão não era mais se ela deveria agir, mas como e quando. Antes de tentar falar com Mateus novamente, Lourdes decidiu testar as águas com alguém de sua confiança. Ela procurou por Jonas, o mordomo que trabalhava na casa há quase tanto tempo quanto ela. Encontrou-o na copa, polindo a prataria. "Jonas, você não tem notado nada de estranho com a dona Mariana? Alguma coisa que não parece certa?"
o mordomo nem sequer levantou os olhos do garfo que polia. Sua voz foi baixa e cortante. Lourdes, meu conselho é que você cuide do seu trabalho e deixe a vida dos patrões em paz. A nova senhora Vargas será a nossa patroa em breve. Não é inteligente criar problemas com ela. Esqueça o que você acha que viu ou ouviu. O aviso era claro, e a frieza em sua voz mostrou a Lourdes que ela estava completamente sozinha. Naquela noite, a família ofereceu uma recepção pré-casamento nos jardins da mansão. A elite da cidade estava presente, um desfile de joias, vestidos de grife e sorrisos falsos. Lourdes servia canapés, movendo-se entre os convidados como um fantasma, seu uniforme impecável a tornando invisível aos olhos da maioria. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em Mariana, que circulava pelo salão como uma rainha, recebendo os cumprimentos com uma graça ensaiada. Para todos ali, ela era a noiva perfeita, a Cinderela que havia conquistado o coração do príncipe. Apenas Lourdes conhecia a loba faminta escondida sob a pele de cordeiro. A hipocrisia da cena era sufocante. Um teatro do absurdo onde a mentira era aplaudida e a verdade, desprezada e silenciada. Mas a noite ainda guardava uma humilhação maior. Enquanto passava por um grupo de socialites que riam alto, Lourdes ouviu a voz estridente de Dona Cláudia, a mãe de Mariana. Ela falava em um tom de falsa compaixão, mas alto o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. A pobre da Lourdes, coitada, a idade chega para todos, não é mesmo? Ela tem andado um pouco confusa ultimamente, dizendo coisas sem sentido, inventando histórias. Acho que está ficando senil. Ela apontou discretamente para a governanta com seu leque de plumas, um gesto cruel de desdém. Não deem ouvidos a nenhuma bobagem que ela disser. É apenas a cabeça dela que já não funciona direito. Estamos pensando em interná-la em um bom asilo depois do casamento, para que ela seja bem cuidada. As risadas abafadas que se seguiram foram como facadas no coração de Lourdes. A campanha para desacreditá-la havia começado, e estava sendo executada em público, da forma mais cruel e humilhante possível. Eles não estavam apenas a silenciando, estavam destruindo sua credibilidade, sua sanidade, sua identidade. As palavras a atingiram com a força de uma bofetada. Senil. Confusa. Louca. Eles estavam destruindo sua reputação, sua única posse valiosa, diante das mesmas pessoas que ela serviu com dedicação por uma vida inteira. Lourdes sentiu as lágrimas arderem em seus olhos, mas se recusou a chorar na frente deles. Com a bandeja tremendo perigosamente em suas mãos, ela se retirou para a cozinha, o som das risadas cruéis ecoando em seus ouvidos. A humilhação pública foi devastadora. Ela se sentou em um banquinho no canto escuro da cozinha, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Por um momento, a vontade de desistir foi avassaladora. Quem era ela, afinal? Uma velha empregada contra uma família rica, poderosa e sem escrúpulos. Era uma batalha perdida antes mesmo de começar. Talvez eles estivessem certos. Talvez ela devesse apenas se calar, aceitar o rótulo de louca e desaparecer, protegendo a si mesma e a sua irmã da fúria daquelas pessoas. A solidão e o desespero a envolveram como um manto frio, e ela se sentiu completamente derrotada, uma formiga prestes a ser esmagada sob os saltos de grife de Mariana e sua mãe. A escuridão parecia ter vencido. Mas então, em meio ao desespero, ela enfiou a mão no bolso do avental e sentiu o papel gasto e amarrotado. Ela o tirou e olhou para ele sob a luz fraca da cozinha. A imagem de Mariana nos braços de outro homem com aquele sorriso calculista e triunfante, a encarou de volta. Aquela asterisco fotografia para outro não era uma ilusão de uma mente senil. Era verdade, nua, crua e irrefutável. Era a prova de que ela não estava louca, de que sua intuição estava certa desde o início.
A injustiça da situação reacendeu a chama de sua coragem, que o medo quase apagara. Eles podiam chamá-la de velha, de louca, de qualquer coisa. Mas não podiam apagar a verdade que ela segurava firmemente em suas mãos. Não sou ninguém, ela sussurrou, mas a verdade não tem classe social. A partir daquele momento, o medo deu lugar a uma determinação fria e inabalável. As humilhações, em vez de quebrá-la, haviam forjado seu espírito em aço. Ela não lutava mais apenas pela honra de Mateus, o menino que um dia cuidou com tanto carinho. Ela lutava por sua própria dignidade, por cada mulher e homem invisível que já foi silenciado, humilhado e descartado pelos poderosos. Lourdes se levantou, guardou a prova no bolso e voltou para o salão. Seu rosto não demonstrava mais dor ou medo, mas uma calma resoluta que era quase assustadora. Ela continuou a servir os canapés, mas agora, seus olhos encontravam os de Dona Cláudia e Mariana, com um desafio silencioso. Elas haviam criado um inimigo que não esperavam, um que não tinha nada a perder. No dia seguinte, à véspera do casamento, a atmosfera na mansão estava ainda mais tensa. Mariana e sua mãe a observavam constantemente, seus olhares como os de gaviões circulando sua presa, esperando por qualquer deslize. Lourdes sentiu o isolamento se aprofundar como um abismo. Os outros empregados, antes seus amigos de décadas, agora a evitavam. Sussurravam pelos cantos, olhando para ela com uma mistura de pena e desconfiança, como se sua suposta loucura fosse contagiosa. A fofoca de sua senilidade havia se espalhado como um veneno, contaminando as relações que ela construiu ao longo de 40 anos. Ela comia suas refeições sozinha na imensa cozinha, o silêncio sendo quebrado apenas pelo som de seus próprios talheres no prato. Lourdes, o senhor Mateus pediu para você não se aproximar mais do escritório dele. Foi o assistente pessoal de Mateus, um jovem arrogante e subserviente a Mariana, que lhe deu o recado com um prazer mal disfarçado. Ele disse que, a partir de agora, qualquer comunicação deve ser feita através de mim. E que qualquer comportamento que ele considere inadequado resultará em sua demissão imediata, sem direito a referências. A ordem era clara e final. Mateus havia erguido uma muralha definitiva entre eles, completamente influenciado pelas mentiras de sua noiva. Ele a estava tratando como uma ameaça, uma perturbação a ser contida. A última porta para um diálogo privado e honesto havia se fechado. Agora, só restava o caminho mais drástico. O mais forte ainda está por vir. Fique até o final. Ela sabia que interromper um casamento daquela magnitude era um ato de loucura social. Ela poderia ser presa por perturbação, processada por calúnia e difamação, destruída publicamente. Mas que outra opção ela tinha? Entregar as provas para um assistente que claramente estava do lado de Mariana, tentar falar com Mateus na frente de sua noiva manipuladora, que distorceria cada palavra sua. Todas as portas haviam sido fechadas, uma a uma, de forma deliberada. Eles a encurralaram, forçando-a a tomar a atitude mais extrema, talvez esperando que ela simplesmente desistisse. Naquela noite, em seu pequeno quarto nos fundos da mansão, Lourdes não dormiu. Ela repassou o plano em sua mente, cada passo, cada palavra. Ela sentia um medo que gelava seus ossos, mas por baixo do medo, havia a paz de quem sabe que está fazendo a coisa certa. Naquela mesma noite, enquanto limpava a biblioteca depois que todos se recolheram, ouviu vozes vindas do terraço. Eram Mariana e sua mãe, rindo baixo achando que ninguém podia ouvi-las. Você viu a cara daquela velha quando eu disse que ela era senil? Disse Dona Cláudia gargalhando. Foi perfeito, agora, ninguém vai acreditar em uma palavra que sair daquela boca desdentada. Mariana respondeu com um tom satisfeito. Ela não é mais um problema, mamãe. Mateus a proibiu de chegar perto dele. Nós vencemos. Amanhã, a fortuna dos Vargas será nossa. Ouvir aquela confissão cruel, e a certeza da vitória delas, foi o último empurrão que Lourdes precisava.
elas não apenas a humilharam, como estavam se regozijando com sua dor. Ela não iria apenas expor a verdade, iria garantir que elas sentissem o gosto da própria arrogância. Na manhã do casamento, a mansão era um caos de flores, cabeleireiros e fotógrafos. Mariana estava em sua suíte, sendo preparada como uma deusa para o sacrifício de um homem inocente, rindo e brindando com champanhe. Lourdes vestiu seu uniforme limpo e passado, sua armadura para a batalha que estava por vir. Ela se olhou no espelho, vendo o rosto de uma mulher de 60 anos, com rugas que contavam histórias de trabalho e preocupação, mas seus olhos brilhavam com uma luz nova, a luz da determinação. Ela não era mais a governanta invisível que servia em silêncio. Ela era a guardiã da verdade, a consciência daquela casa, e sua hora estava chegando. Com o coração batendo em um ritmo de guerra, ela desceu as escadas pela última vez. A Igreja Nossa Senhora do Brasil, com seus painéis azuis e dourados, era o palco perfeito para o casamento mais aguardado do ano. O ar estava pesado com o perfume de lírios brancos e a expectativa silenciosa da elite paulistana. O órgão tocava uma melodia suave, tentando impor uma ordem sagrada ao que era um caos de interesses. Lourdes, sentada no último banco, quase invisível em seu vestido simples, sentia o coração bater descompassado. Para todos, ela era uma estranha. Para ela, aquele era seu campo de batalha final. Ela se sentia pequena e impotente naquela catedral de poder, mas a imagem do rosto cruel de Mariana lhe dava forças. A hora da verdade se aproximava a cada nota musical daquela cerimônia. Mateus esperava no altar, a postura impecável em seu fraque, mas seus olhos traíam uma inquietação sutil. As palavras de Lourdes, por mais que as tivesse dispensado como um delírio senil, haviam plantado uma semente de dúvida em sua alma. Ele olhava para os rostos sorridentes na primeira fila, para os parceiros de negócios e amigos da família, e se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Ele amava a mulher que Mariana aparentava ser a companhia ideal para sua vida. Mas quem era ela de verdade? A pergunta era um sussurro incômodo que ele NTAV, a abafar com a grandiosidade daquele momento. Ele precisava acreditar que seu futuro seria seguro e feliz, que tudo aquilo era real. A dúvida, no entanto, persistia. As portas se abriram e a marcha nupcial ecoou pela nave, majestosa e solene. Mariana surgiu, um anjo em seda e renda, o véu cobrindo um sorriso de pura felicidade ensaiada. Seu braço estava entrelaçado ao de seu pai, um industrial com o olhar astuto de quem fecha grandes negócios. A noiva caminhava lentamente pelo tapete vermelho, os olhos fixos em Mateus, prometendo uma devoção que não sentia. Ela é uma visão, uma verdadeira princesa, sussurrou uma senhora para sua amiga. Ninguém via a frieza por trás daquele brilho, a calculista que havia ensaiado cada passo, cada sorriso. Lourdes apertou as mãos no colo, o suor frio escorrendo por suas palmas. A farsa estava em seu ápice, e ela era a única que conhecia a terrível verdade. A cerimônia começou, as palavras do padre preenchendo o silêncio reverente da congregação. Ele falou sobre amor, união, confiança e, acima de tudo, fidelidade. Cada palavra era uma faca no coração de Lourdes, uma ironia cruel, que ecoava pela igreja e zombava de sua angústia. Ela olhava para o casal no altar, observando cada detalhe. Mariana respondia com uma voz suave e firme, a imagem da pureza. Mateus ao seu lado parecia relaxar, a dúvida em seus olhos sendo substituída pela emoção do momento. Ele estava caindo na armadilha, hipnotizado pela performance impecável da noiva. Lourdes sentiu que o tempo estava se esgotando, que a janela de oportunidade para a verdade estava prestes a se fechar para sempre. Aquele teatro precisava ser interrompido. O padre chegou à parte crucial do ritual sagrado. Sua voz, calma e profunda, ressoou por todo o salão, capturando a atenção de todos. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Mateus e Mariana. O casamento é um ato sagrado,
uma aliança de amor e respeito que não deve ser firmada de forma leviana ou enganosa. Ele fez uma pausa doutoramática, seu olhar percorrendo a congregação, como se sentisse a tensão no ar. Portanto, se alguém aqui presente tem conhecimento de algum impedimento para que esta união se realize, que fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto, denso e pesado. Era o momento. O abismo se abriu à frente de Lourdes. Ou ela saltava agora, ou a mentira venceria. Eu tenho. A voz que cortou o silêncio não foi um grito, mas um sussurro firme e claro, amplificado pela acústica perfeita da igreja. Todos os rostos se viraram em uma onda de choque e curiosidade para o fundo da nave. Lá estava Lourdes, de pé, o corpo tremendo violentamente, mas o queixo erguido com uma determinação inabalável. Os murmúrios começaram imediatamente, uma colmeia de fofocas e especulações. Quem era aquela mulher? Mariana se virou, e seu rosto, antes angelical, se transformou em uma máscara de fúria contida. Sua mãe, na primeira fila, parecia prestes a desmaiar. Mateus franziu a testa, uma mistura de irritação e uma terrível, crescente apreensão. A peça de teatro havia sido interrompida de forma brutal. Dona Cláudia, a mãe da noiva, foi a primeira a reagir, levantando-se com uma indignação teatral. Seguranças, tirem essa mulher daqui imediatamente. Ela é uma ex-empregada desequilibrada, está completamente senil. Não deem ouvidos a essa louca, ela está apenas tentando arruinar o dia mais feliz da minha filha. A voz dela era estridente e desesperada, uma tentativa de controlar a narrativa antes que fosse tarde demais. 2 seguranças corpulentos começaram a se mover pelo corredor em direção a Lourdes, suas expressões duras e impassíveis. A governanta viu-os se aproximando, mas não recuou. Seus olhos estavam fixos em Mateus, um apelo silencioso para que ele a ouvisse, apenas por um instante, antes que a expulsassem. Por favor, seu Mateus, apenas me escute por um momento. A voz dela saiu mais alta, carregada de uma urgência que fez os seguranças hesitarem por um segundo. Eu não estou louca, eu juro pela minha vida, esta mulher não o ama de verdade, ela nunca o amou, ela está aqui apenas pelo seu dinheiro, pela sua imensa fortuna. Ela tem um plano muito bem arquitetado para destruir você e tudo que a sua família construiu ao longo de décadas. As acusações pairaram no ar, chocando a todos os presentes. Os convidados se entreolhavam, sem saber o que pensar. Era o delírio de uma velha senhora amargurada, ou a revelação de um segredo terrível? A tensão era quase insuportável na nave da igreja. Mariana deu um passo à frente, a voz gotejando um veneno doce e convincente, uma última tentativa de manter sua farsa. Mateus, meu amor, por favor, não ouça essa louca. Ela está com inveja da nossa felicidade, está inventando as mentiras mais absurdas para nos separar. Mande-a embora, por favor, vamos continuar com o nosso casamento, com a nossa vida. A atuação era desesperada, mas ainda convincente para quem não conhecia a verdade por trás de seus olhos. Mateus estava paralisado, seu coração dividido entre a mulher que ele acreditava amar e a governanta que o viu crescer. O que ele deveria fazer? A decisão que ele tomasse naquele instante mudaria tudo para sempre, e ele sabia disso. Lourdes sabia que as palavras sozinhas não seriam suficientes para convencê-los. Eles já haviam preparado o terreno para desacreditá-la, para pintá-la como uma velha amarga e delirante. Ela precisava de algo irrefutável, algo que eles não pudessem negar ou distorcer com suas mentiras bem ensaiadas. Com a mão trêmula, ela enfiou a mão no bolso de seu vestido simples e tirou o objeto que guardara com tanto cuidado, sua única e última arma naquela guerra desigual. Ela o ergueu no ar, acima de sua cabeça, para que todos pudessem ver, para que a luz dos vitrais da igreja iluminasse a verdade crua que ele continha.
Ela precisava que a imagem falasse mais alto que todas as mentiras ditas naquele altar. Sua voz tremeu, mas soou clara e forte por toda a nave. Talvez eu seja uma velha senil, talvez minha palavra não valha absolutamente nada para as pessoas importantes que estão aqui. Mas, e isto? Isto também é uma mentira? Isto é fruto da minha imaginação? E então, ela ergueu a mão trêmula, segurando a prova de tudo o que dissera, o fim da farsa, o selo da verdade. Ela segurava uma asterisco fotografia porgasta e amarrotada, um pequeno pedaço de papel, que continha o poder de destruir um império de enganos. A imagem era a sentença final daquele teatro de horrores, e o silêncio na igreja era a prova de que todos entendiam a gravidade daquele momento único. O destino de todos seria selado ali. O silêncio foi quebrado pelo som agudo dos flashes das câmeras dos fotógrafos, que, sentindo o cheiro do escândalo, avançaram pelo corredor. O zoom de suas lentes capturou a imagem em detalhes. Nela, Mariana não estava nos braços de Mateus. Estava em uma praia exótica, beijando outro homem com uma paixão selvagem e calculista. Um jornalista na primeira fila ofegou, reconhecendo o rosto do amante. É Valdemar Rios, o golpista internacional. Ele é procurado pela Interpol por aplicar golpes em herdeiras milionárias. A revelação caiu como uma bomba, explodindo a farsa em 1000 pedaços. A noiva angelical era, na verdade, cúmplice de um criminoso procurado. O murmúrio virou um clamor de choque e indignação. Mariana empalideceu, o sangue sumindo de seu rosto. A máscara finalmente caiu, revelando o pânico e a maldade em estado puro. É mentira. É uma montagem barata. Essa velha está tentando me incriminar, ela me odeia. Mas era tarde demais. O rosto de Valdemar era conhecido, e a imagem era nítida, inegável. Lourdes continuou, sua voz agora forte e ressonante. Eu a ouvi falando com ele ao telefone, em espanhol. Ela disse, depois do casamento, tudo será nosso. Eu encontrei recibos de hotéis em nome deles, encontrei anotações sobre o seu patrimônio. Ela não queria se casar com você, seu Mateus. Ela queria roubar você e te deixar na miséria absoluta. Mateus olhou da imagem para o rosto de Mariana, e pela primeira vez, ele a viu de verdade. Não a mulher doce e amorosa que ele pensava conhecer, mas uma estranha, uma predadora com olhos assustados de quem foi pego na armadilha. A dor da traição era visível em seu rosto, uma ferida aberta para que todos vissem, uma humilhação pública e devastadora. Mas por baixo da dor, havia um lampejo de alívio, a gratidão por ter sido salvo no último segundo. Ele se virou para o padre, a voz rouca de emoção, mas absolutamente firme. Sua declaração ecoou como um trovão na nave silenciosa, um decreto final. Padre, este casamento está cancelado. A frase curta e irrevogável quebrou o feitiço, libertando-o. O caos explodiu. Mariana, em um ataque de fúria, tentou avançar sobre Lourdes, gritando obscenidades, mas foi contida pelos seguranças, que agora a olhavam com desprezo. Sua mãe, Dona Cláudia, tentava arrastá-la para fora, o rosto vermelho de vergonha e raiva. Os convidados se levantaram, alguns tentando sair discretamente, outros filmando tudo com seus celulares, ávidos pelo escândalo. A imprensa se aglomerou na frente, os flashes disparando sem parar, registrando a queda espetacular da noiva golpista. No meio de toda a confusão, Lourdes permaneceu parada, exausta, mas com a alma finalmente em paz. Ela havia cumprido seu dever, e a justiça havia sido feita. Enquanto Mariana era arrastada para fora da igreja, uma figura patética em seu vestido de noiva arruinado, Mateus caminhou lentamente pelo corredor em direção a Lourdes. Os convidados abriram caminho, observando a cena em um silêncio respeitoso. Ele parou na frente da mulher que ele havia humilhado e dispensado, a mulher que arriscou tudo por ele. Seus olhos estavam cheios de uma emoção que Lourdes nunca vira antes.
uma mistura de dor, arrependimento e uma gratidão profunda e avassaladora. Ele não disse nada por um longo momento, apenas a olhou, como se a estivesse vendo pela primeira vez não como uma empregada, mas como a pessoa mais leal que já conhecera. Lourdes, ele disse, a voz embargada, quebrando o silêncio que se formara ao redor deles. Eu não sei o que dizer. Você me avisou, e eu não quis ouvir. Eu fui cego, fui um tolo arrogante, e te tratei com uma frieza imperdoável, com um desprezo que você jamais mereceu. As palavras eram um pedido de desculpas, uma confissão de sua própria falha monumental. Ele olhou para o rosto enrugado da mulher que o conhecia desde o berço, e a vergonha o consumiu por dentro. Como eu posso te agradecer por isso? Você salvou a minha vida, a minha família. Você salvou tudo que eu tenho de mais precioso. Lourdes deu um pequeno sorriso, cansado mas genuíno e cheio de compaixão. A resposta dela foi simples, mas carregada de um amor que transcendia qualquer relação de trabalho. Eu não fiz isso pelo milionário, seu Mateus. Eu fiz pelo menino de joelho ralado que eu ajudei a cuidar. Aquele menino merecia saber a verdade, merecia ser protegido de todo o mal, mesmo que e não percebesse o perigo. A pureza de suas palavras o atingiu mais fundo do que qualquer acusação poderia ter feito. Ele então fez algo que chocou a todos que ainda estavam na igreja. Um gesto que ninguém jamais esperaria do poderoso Mateus Vargas. Aquele ato de humildade selaria para sempre a dívida impagável que ele tinha com ela, mostrando a todos a verdadeira nobreza que ele havia redescoberto. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Diante de toda a elite da cidade, Mateus Vargas, o herdeiro de um império, o homem que nunca demonstrava fraqueza, ajoelhou-se no chão de mármore na frente de sua governanta. Ele pegou as mãos calejadas dela entre as suas, e as beijou com reverência, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto sem qualquer vergonha. Me perdoe, Lourdes. Por favor, me perdoe pela minha arrogância, pela minha indiferença. Eu nunca mais em minha vida vou duvidar da sua palavra. Aquele gesto de humildade foi mais poderoso do que qualquer discurso. Era a rendição do poder diante da integridade. Lourdes, emocionada, ajudou-o a se levantar, o perdão brilhando em seus olhos marejados de lágrimas de alívio. A confusão na igreja lentamente se dissipou, deixando para trás o eco do escândalo e o cheiro de flores pisoteadas. Os últimos convidados se retiraram em silêncio, cochichando entre si, deixando Mateus e Lourdes sozinhos no vasto silêncio da nave. Mateus finalmente se levantou, seu rosto marcado por uma mistura de vergonha e um alívio profundo. Ele olhou para a mulher à sua frente não mais como a governanta, mas como sua salvadora, a âncora de moralidade em um mar de mentiras. Ele sabia que um pedido de desculpas não era suficiente. As ações, a partir daquele momento, precisariam falar muito mais alto que qualquer palavra que ele pudesse pronunciar. A reparação precisava ser tão grandiosa quanto a falha dele havia sido. Ele a guiou para fora da igreja, protegendo-a dos poucos repórteres que ainda rondavam a entrada como abutres. No carro silencioso, a caminho da mansão, a tensão deu lugar a uma calma estranha e reparadora. O mundo exterior podia estar em chamas com a fofoca, mas dentro daquele veículo, havia uma paz recém-descoberta. Lourdes, eu quero que você saiba que sua casa, a partir de hoje, é onde você quiser que seja, disse ele a voz firme. Você nunca mais precisará se preocupar com um teto sobre sua cabeça, com uma conta para pagar. Eu falhei com você de todas as maneiras possíveis, mas eu juro que vou passar o resto da minha vida consertando isso. Ela apenas assentiu, as lágrimas que segurou por tanto tempo finalmente escorrendo por seu rosto cansado. Nos dias que se seguiram, a mansão nos jardins passou por uma purificação. Mateus demitiu cada funcionário que havia participado da campanha de difamação contra Lourdes, desde o assistente arrogante até o mordomo que escolheu a conveniência, em vez da lealdade.
Ele fez questão de explicar o motivo a cada um deles, deixando claro que a integridade era um valor inegociável. A notícia se espalhou como fogo na alta sociedade, e a história de Lourdes, a governanta corajosa, se tornou uma lenda sussurrada nos jantares e eventos. Ela não era mais a velha senil, mas um símbolo de coragem, e de uma verdade que o dinheiro não podia comprar nem silenciar. A reputação que tentaram destruir foi na verdade forjada em aço. Mateus a chamou para seu escritório uma semana depois. A sala, que antes fora um lugar de humilhação, agora era um espaço de respeito mútuo. A grande mesa de mogno não era mais uma barreira entre eles. Ele estava de pé, esperando por ela, e ofereceu-lhe a cadeira principal. Lourdes, eu tenho pensado muito sobre o que você fez. Você não salvou apenas meu patrimônio. Você salvou minha alma da cegueira, começou ele. E eu quero que seu ato de coragem tenha um legado. Um legado que ajude outras pessoas como você, se as que são ignoradas, silenciadas, mas que carregam a verdade em seus corações. Ele apresentou a ela os documentos para a criação de uma fundação. A Fundação Lourdes de Souza, a Voz da Verdade, leu ela em voz alta, a voz embargada pela emoção. Seu Mateus, eu não mereço uma honra tão grande. Eu sou apenas uma mulher simples, fiz o que meu coração mandou. Ele sorriu, um sorriso genuíno, que Lourdes não via desde que ele era um menino. Exatamente. É por isso que você merece. Pessoas simples com corações justos são as que mais merecem ser honradas. Esta fundação terá como objetivo dar amparo legal e financeiro a idosos em situação de vulnerabilidade. E eu quero que você seja presidente honorária que guie nossos passos com sua sabedoria e sua integridade. A proposta a deixou sem palavras, com lágrimas nos olhos. A princípio Lourdes hesitou, o peso da responsabilidade a assustando. Ela nunca havia imaginado algo assim, nunca desejou estar sob os holofotes. Sua vida inteira foi vivida, nas sombras, servindo silenciosamente. Mas então, ela pensou em sua irmã doente e em todas as outras mulheres que conhecia que viviam com medo, com a incerteza do amanhã. Ela pensou na ameaça cruel de Mariana, que usou a vulnerabilidade de sua irmã contra ela. Aquela fundação não seria sobre ela, seria sobre todas elas. Seria um farol de esperança em um mundo que muitas vezes virava as costas para os mais frágeis. Eu aceito, disse ela, a voz firme. Eu aceito por todas as Lourdes que existem por aí e que não tem ninguém para lutar por elas. A inauguração da fundação foi um evento discreto, mas significativo, realizado não em um salão de festas luxuoso, mas no pátio da primeira casa de acolhimento que a organização abriu. A imprensa foi convidada, mas o foco não era o escândalo passado, e sim o futuro. Mateus fez um discurso curto e comovente, no qual publicamente pediu perdão a Lourdes mais uma vez, e celebrou sua coragem como a maior lição que já recebera na vida. Ele falou sobre como o prumo, a verdadeira riqueza não está nos bancos, mas na força do caráter e na coragem de defender o que é certo, não importa o custo. Suas palavras, ditas com uma humildade recém-descoberta, tocaram o coração de todos. Quando chegou a vez de Lourdes falar, ela subiu ao pequeno palco com as pernas tremendo. Ela não tinha um discurso preparado, apenas as palavras simples e honestas que vinham de seu coração. Eu não sou uma heroína, começou ela, a voz suave, mas clara. Eu sou apenas alguém que acredita que a gente não pode virar as costas para a injustiça. O medo é grande, mas a consciência tranquila é o melhor travesseiro que a gente pode ter. Eu espero que este lugar seja um refúgio, um lugar onde a voz de quem é esquecido possa ser ouvida, respeitada e, acima de tudo, acreditada. Ao final de suas palavras, o aplauso não foi apenas educado, foi uma ovação calorosa e sincera, um tributo à mulher que lhes ensinou o verdadeiro significado da dignidade.
Mateus também cumpriu sua promessa pessoal. Ele comprou para Lourdes uma casa encantadora em um bairro tranquilo, com um pequeno jardim na frente, exatamente como ela sempre sonhou. A casa não era uma mansão, mas um lar, cheio de luz e do cheiro das flores que ela mesma plantou. Ele a visitava regularmente, não como um patrão, mas como um amigo, quase como um filho. Eles tomavam café na varanda, e ele pedia seus conselhos, não sobre negócios, mas sobre a vida. Ela se tornou sua bússola moral, a guardiã de sua recém-encontrada humildade. Ele aprendeu a ouvir de verdade, e a enxergar o valor nas pessoas, não em seus sobrenomes ou contas bancárias. A vida de Mariana e sua família, por outro lado, desmoronou. O escândalo destruiu sua reputação de forma irreparável. Valdemar Rios foi capturado pela Interpol alguns meses depois, e durante seu julgamento, ele expôs todo o plano, implicando Mariana como a mentora intelectual de vários golpes. Ela foi condenada e presa, trocando os vestidos de Forces Grife por um uniforme de presidiária. Sua mãe, Dona Cláudia, foi ostracizada pela alta sociedade que tanto valorizava, tornando-se uma pária, um lembrete constante da desgraça que a ganância de sua família havia causado. Elas perderam tudo, não apenas o dinheiro, mas o respeito, a dignidade e a liberdade. A justiça, embora lenta, havia encontrado seu caminho. Com o passar dos anos, Mateus também encontrou o amor novamente, mas desta vez, de uma forma diferente. Ele se apaixonou por uma médica que trabalhava como voluntária na fundação, uma mulher cuja riqueza estava em sua compaixão e em sua dedicação aos outros. Quando ele a pediu em casamento, a primeira pessoa a saber foi Lourdes. Ele a levou para conhecer sua noiva em um almoço simples no jardim da casa dela. Lourdes olhou nos olhos da jovem e viu a bondade e a honestidade que faltavam em Mariana. Ela deu sua bênção com um sorriso caloroso e lágrimas de felicidade nos olhos. O menino de joelho ralado finalmente estava seguro e feliz, e seu coração estava em paz. 10 anos depois, Lourdes, com os cabelos completamente brancos e um sorriso sereno que nunca a abandonava, cuidava de seu jardim todas as manhãs. A Fundação Lourdes de Souza havia se tornado uma das instituições de caridade mais respeitadas do país, um porto seguro para centenas de mulheres idosas que, como ela um dia, foram abandonadas pela sorte e pela família. Ela provou que a força não reside no poder ou na riqueza, mas na integridade inabalável da alma. A história da governanta que derrubou um império de mentiras com a verdade tornou-se um farol, um lembrete de que a voz de uma única pessoa justa é mais poderosa que uma multidão enganada. Ela nunca se acostumou a ser chamada de Dona Lourdes a fundadora, aceitando a homenagem com a mesma humildade com que limpava mármore. A verdade, por mais frágil que seja sua portadora, sempre encontra a luz, revelando que a honestidade e a coragem são o único luxo que realmente importa.